Hola, ¿qué tal, mis amigos? ¿Qué hora es, por favor? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es la hora de Tite James. Yo creo que tengo muchas cositas divertidas para contar para usted. Okay? Vamos. Então, no outro vídeo eu falei sobre assim, as coisas que aconteceram comigo quando eu fui pra Espanha, assim, logo quando cheguei, algumas coisinhas enquanto eu tava lá. E nesse vídeo eu vou contar as coisas que aconteceu, tipo, quando eu já tava voltando pro Brasil. Que na verdade assim, eu só pude ficar 15 dias por causa do trabalho. Quando eu fui com minha tia, então assim, muitas coisas que eu poderia ter pagado mico eu não paguei porque minha tia tava lá me ajudando. Só que na volta eu tive que voltar sozinho. Aí assim, eu separei algumas coisas assim legais que aconteceram. Eu espero que vocês gostem assim dessa conversa que a gente tá tendo aqui no meu quarto, bem pessoal, né? Que não. Então, uma coisa assim interessante assim que começou a fazer falta assim nos últimos dias, além da minha família, é claro, primeiramente senti muita falta da minha família, apesar de ser só 15 dias. Foi a questão da comida, porque assim, eu amei a comida espanhola, mas assim, eles comiam muito pão. Tudo que eles comiam era com pão, café da manhã com pão, almoço pão, jantar pão. E morreu. Porque eles comiam pão o tempo todo. Aí quando foi chegando assim no finalzinho da viagem, eu comecei a sentir falta, entendeu? Da comida brasileira, do tempero e tal. Aí graças a Deus, primeiramente depois da minha tia, ela, na hora do almoço, ela fazia algumas receitas brasileiras e tal, e a revezando assim, não deu pra sentir tanta falta. Mas no avião mesmo eu senti muita falta. Porque teve uma hora lá que tinha um polho frito, que eu pensei assim que era um frango assado. Digo, não, frango assado, pelo menos o frango assado vai ser legal. Quem disse eu veio todo zoado assim, não gostei não sei se foi o tempero ou se foi a falta de tempero, mas não gostei da comida do avião não. Não sei se isso acontece só comigo. Se acontece com vocês também, me conta aí, tá? Comenta aqui embaixo. Vamos lá. Então assim, eu levei por dinheiro, porque você sabe, né? Money que good I don't have. Mas assim, uma dica pra quando vocês forem viajar pra outro país. Primeiramente assim, em relação, se for um país frio, não compre muita coisa aqui no Brasil não, que aqui, em relação à roupa de frio, que aqui é muito caro. Deixa pra comprar lá. Por exemplo, quando eu fui com a mala, tamanho médio, acredito, médio, grande assim, praticamente vazia, assim, só algumas roupas necessárias, assim, de frio. E o restante eu deixei pra comprar lá, porque minha tia falou, não compra aqui no Brasil não, porque aqui é mais caro, então deixa pra comprar lá. Então essa dica eu passo pra vocês também, se vocês deixarem pra comprar lá, porque acaba sendo mais barato. Especialmente se for em final de estação, assim, que tem cada promoção absurda. Lá é diferente daqui, tipo, aqui a gente fala as estações, as 4 estações, mas é uma coisa mais simbólica, a gente não sente tanto essa diferença das 4 estações, assim, especialmente foi na Bahia e na cidade onde eu vivo, por exemplo. Mais assim, é só sol, chuva, sol, chuva, essas 2 estações. E lá não, lá tem as estações, então quando vai chegando no fim da estação, eles fazem aquelas liquidações assim, loucas, que você fica impressionado em relação aos preços, assim, só que é desconto mesmo, assim, coisa de 60% a 70%, assim. Então eu fui com a mala vazia, praticamente, e voltei com 2 malas de compras assim que eu fiz, e não foi muito dinheiro assim, essa coisa assim de parecer que eu, metido, tá querendo dizer que gastou muito. Não gastei muito não, viu gente, foi pouca coisa assim que eu comprei, porque não tinha muito dinheiro na época, e hoje também, mas deu pra comprar muita coisa, porque eu fui em janeiro, então era o finalzinho assim do inverno deles lá, então tinha muita coisa na promoção, e tipo, especialmente jaqueta assim, que era meu sonho comprar uma jaqueta, nunca tive uma jaqueta preta de couro, comprei lá. E então deixa para comprar as coisas assim por lá mesmo, porque em relação a depender do lugar do país que vocês forem, acaba saindo muito mais barato. É interessante até vocês pesquisarem, porque qualquer dinheiro que vocês economizarem já é bom, né? Na hora de voltar, assim, nos últimos dias, bateu uma badzinha assim, tipo, poxa, eu vou voltar pra realidade, assim, vou voltar, ter que trabalhar e tal. Sonhar de novo, sabe quando é que eu vou voltar, ou pra aqui, ou então pra viajar pra outro país, né? Porque assim, quando eles carimbaram meu passaporte lá, eu digo, pronto, esse aqui vai ser o primeiro de muitas viagens que eu vou fazer pelo mundo. Oh meu Deus, o passaporte venceu e eu só vou começar a viagem.
Aí o que acontece? Na volta, teve algumas coisas assim que aconteceram que eu queria falar pra vocês. Primeiramente, em relação ao aeroporto. Tal, assim, meu tio e minha tia me trouxeram, me deixaram lá no aeroporto. Aí a gente procurou assim o guichê onde é que ficava o portão de desembarque assim do voo que eu ia pegar. Só que assim, o aeroporto de Madrid, gente, é muito grande mesmo assim, em comparação ao de Salvador. Não sei como é que o de Salvador tá hoje, mas na época em relação ao aeroporto de Madrid, a diferença assim, em termos de estrutura, era gritante assim. Mas o que acontece? O meu voo estava marcado, se não me engano, era para as 16 horas. Só que aí a gente procurou, e eu com medo, né, assim, de voltar sozinho e tal, de fazer alguma coisa errada, e eles me deixaram até um lugar, tipo, achou lá, tinha assim, na passagem, no ticket, fica o número do portão. Aí, tipo, portão AB, portão DE, por exemplo. Aí, quando encontrou o meu, eles me deixaram, então, a partir do momento eles não podem me acompanhar, então eu teria que me virar sozinho mesmo. Aí falou, acharam, então tranquilo aí, aquele abraço, aquele chororô assim. Nos últimos dias, como eu falei, bateu aquela badzinha assim, sem querer voltar e ao mesmo tempo com saudade da família. Mas eu me senti muita vontade lá, porque essa questão, assim, especialmente nas compras, assim, por exemplo. Aqui na minha cidade me sufoca muito, assim, quando eu vou comprar alguma roupa, porque a gente tá perguntando preço. Tem que estar esperando o vendedor ir buscar o tamanho que a gente quer, porque não tem tudo lá na vitrine. Então isso, eu acho muito chato isso. E tipo, a gente vai andando, às vezes a gente quer só olhar e tal, fazer uma pesquisa, o vendedor fica assim no pé da pessoa, parecendo que você é um bandido e a pessoa tá lhe vigiando. Então assim, eu não gosto disso aqui. E lá não, lá eu saía sozinho assim, porque na frente da casa da minha tia tinha um shopping. Aí eu saía sozinho assim, aí eu ficava lá olhando as roupas, experimentando sozinho. Ficava livre para experimentar a roupa que eu quisesse, o calçado que eu quisesse. E quando eu quisesse comprar, era só passar no caixa e pronto. Aí voltando assim para o aeroporto. Aí eles me deixaram lá no aeroporto, só que no portão de desembarque. Só que o que acontece, gente? Não era o lugar onde eu ia ficar, onde eu tinha que estar. Exatamente. Nesse lugar que eles me deixaram era apenas a entrada para mais 3 partes assim que tinha do aeroporto. E eu tinha que escolher qual era, porque assim, eu não... Assim como era a minha primeira viagem, eu estava muito desinformado, não sabia como fazer e tal. Aí nisso eu comecei a perguntar e tal, perguntei ao pessoal e encontrei. Aí o que acontece? Me falaram assim, vai na direção tal. Aí eu fui. Só que quando eu cheguei lá não tinha ninguém. Digo, pronto, já tinha, eu vou particular, por ir sozinho. Aí foi que eu olhei no guichê lá e eu vou tinha atrasado. Só que nisso, todo mundo falava que era numa direção, eu ia, quando chegava lá não tinha ninguém. E eu comecei a ficar desesperado, porque assim, eu não tinha como ligar pra minha tia, porque não tinha nenhum celular que ligasse lá, na época. E não tinha como, fiquei sem saber o que fazer. Aí nisso fiquei prestando atenção, assim, todo mundo olhando pra um lado, olhando pro outro e tal. Foi que quando eu vi assim, eu vou era pro Brasil, né, obviamente. Aí eu procurando assim, aí vi um menino falando, Manha, eu quero um perfume desse aqui. Quando me falou isso, eu digo, ai meu Deus, finalmente um brasileiro. Aí eu falei assim, por favor, é esse brasileiro? Aí ele, sou. Eu digo, graças a Deus, eu tô procurando voltar onde é que é. Aí eles me explicaram onde é que era, onde é que ia ser na verdade. Foi que eu consegui. Aí nisso o voo atrasou. Era pra, tipo, chegar aqui cedo da noite, assim, tipo, às 9 horas, eu não lembro, assim, a hora exata, mas eu sei que era pra chegar no horário que era fácil de eu conseguir transporte, de voltar pra casa. Aí, só que acontece, como o voo atrasou 4 horas mais ou menos, quando eu cheguei aqui já era quase 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Aí uma coisa que aconteceu, mas assim, quando eu cheguei, uma coisa assim que me deixou muito chateado foi a questão da mala. Nossa, não sei se mudou, viu gente, isso foi na época que eu fui. O pessoal jogava a mala assim de cima dos. Acho que era um caminhão, não sei onde é que a mala o local onde é que a mala fica. Eu sei que a gente ouviu o barulho assim do outro lado, de gente que tava esperando sair a esteira assim com a mala. A gente ouviu o barulho do pessoal jogando a mala no chão de qualquer jeito assim. Teve um cara teve uma moça lá que jogaram a mala no chão dela de uma forma assim tão bruta que a mala da moça abriu. Aí era sutiã pra um lado, aquela coisa assim, bem... Sabe, a moça chorou de raiva, assim, do descuido que teve. Não sei se mudou. Espero que sim, viu? Porque, sinceramente, é uma vergonha alheia.
Aí foi eu com medo meu Deus, se fez isso com a mala da moça, imagina como fazer com a minha. Só que aí deu tudo certo com a mala. Aí tá eu saindo do aeroporto, digo, e agora, como é que eu vou fazer? Aí assim, chegando lá em Salvador, quando eu saí com a mala, aí veio um rapaz que ajuda, digo, ó que legal, o povo daqui, gente, educação é outra coisa. Que ajuda, amigo. Ele falou assim, aí eu, lá, né, todo perdido, claro que eu queria ajuda, né? Aí pegou, me ajudou a pegar a mala e já foi me botando num táxi. Tinha sobrado uns 400 reais, achei, né? Não é possível que esse táxi seja 400 reais. Aí eu pedi pra ele me deixar em algum hotel, alguma pousada próxima à praia, porque assim, como eu já tinha, não tinha sobrado um dinheirinho considerável, eu queria curtir, que eu cheguei era um domingo. Queria passar pelo menos o domingo lá em Salvador, na praia, pra curtir, pra encerrar com chave de ouro. Aí pedi pra ele me deixar em algum lugar perto da praia. Só que como era tarde, a maioria dos lugares já estavam fechados. Mas só. Quando chegando no táxi, o cara assim, eu pensando que ele tá me ajudando, e depois pediu uma ajuda. Gente, não tinha nem 5 metros a distância do aeroporto pro táxi, o cara cobrou 5 reais. Só que assim, era um menino, assim, dizendo, menino da mentalidade, né? Só porque ele ajudou a botar a mala, assim, só que eu fui na inocência, achando que ele realmente estava me ajudando, só que ele não estava me ajudando. Ele estava interessado no dinheiro que eu não tinha. Aí o táxi cobrou um absurdo. O táxi, eu acho, deu uns 100 alguma coisa. Eu digo, meu Deus do céu, eu digo, não sei nem o que dizer. Aí quando levou, não achou nenhuma pousada, não achou nenhum hotel. Achou, só tinha aberto naquele horário, assim, na época, um hotel 5 estrelas. 5 era 4 estrelas, alguma coisa assim. Aí eu perguntei qual era o valor. Gente, eu não sei o que tem na minha cabeça, não. A pernoite lá foi 230 nesse hotel. E eu fiquei. Acredite se quiser, foi 230. Também era assim, era um hotel top, com piscina e tal, tudo. Mas, gente, eu não tenho dinheiro pra estar no hotel desse. Mas eu fui. Não sei como, o juízo que eu não tinha, fui. Acho que é porque eu tinha ficado lá na Espanha, acho que subi a cabeça. Chegando lá, né? Gente, é assim, quando eu conto essa história assim, eu fico pensando assim, o que é que passou na minha cabeça pra gastar 160 reais de táxi, 230 de hotel. Acho que eu fiquei tão feliz que sobrou um dinheirinho assim, legal, né? Que, não sei, bateu a louca assim, eu vou gastar tudo, vou turistar. Aí dormi, no outro dia de manhã, fui pra fora da Barra, dava pra ir a pé e tal, curti um pouquinho a praia e voltei. Só que aí eu gastei, assim, eu gastei o dinheiro e não fiz as contas. Vamos fazer a conta aí. Eu não sou bom em matemática não, mas vamos lá. 400 menos 230 fica quanto? Fica 170, né? É isso? 400... Fica o quê? 170, né? Mas menos 160 do táxi. Quanto é que fiquei? 10 reais. E adivinha a sandália de quem quebrou? Adivinha? A minha, né? Ou seja, gastei o dinheiro todo. Aí assim, acho que tinha 425, assim, acho que eu fiquei com 25 reais. Aí na minha cabeça assim, vai dar tudo certo. Aí assim, eu pego um táxi, aí daqui pra rodoviária 25 reais. E da rodoviária eu vou, quando chegar aqui eu ligo pra alguém pra me esperar e eu pago. Só que aí no domingo não achei nenhum transporte. E aí eu comecei a ficar desesperado, porque, meu Deus, como é que eu vou fazer pra voltar? O hotel só podia ficar até 12 horas do dia e não tinha como mais, não tinha mais dinheiro, o que é que eu vou fazer? Vou ficar na rua? Eu vou me ligar? Aí, tipo, eu pedi pro cara me deixar na rodoviária, e da rodoviária não passou nenhum ônibus, aí eu passei a procurar. Não, aí eu peguei, liguei para um amigo meu para me passar o número de um cara que trabalhasse com van, assim, fazendo linha de domingo, que isso era no domingo. Ainda ele disse que de domingo era difícil, ainda mais no horário que eu tava ligando, só que assim, no final das contas eu consegui encontrar uma pessoa. Aí esse cara foi, tipo, agora sim, sente só o drama, assim, eu peguei essa van, entrei nessa van sem dinheiro, pra voltar pra minha cidade, sem conhecer esse cara. Aí o cara passou assim nas ruas meio cabulosas assim. Teve uma hora assim que tem aqui em Salvador, vocês sabem assim que tem, quem não sabe, quem não conhece Salvador, tem umas ruas assim muito estreitas, com os barrancos assim, tipo, enormes. E aí eu ficava assim com muito medo, porque ficava tremendo e tal. Só que no final das contas eu cheguei aqui em casa, sã e salvo.
A gente pediu dinheiro aos meus pais, eles pagaram os R$ 25, o dinheiro do carro, assim, que faltava da van. E nisso deu tudo certo. Só que assim, é a aprendizagem que fica. Tipo, quando você for para outro lugar sozinho, quando você voltar, geralmente já deixa um transporte, alguma coisa assim já certa. Porque o pessoal quando percebe assim, quando você é turista em alguns lugares aqui, eles exploram mesmo. Então quando percebe que você não conhece ninguém e tal, em vez de ajudar, são poucos, não estou generalizando não, sempre tem alguém que ajuda e tal, mas no geral mesmo eles aproveitam de quem não sabe. E em relação ao aeroporto, que foi assim, o meio que eu fiquei doido procurando assim, sem saber, se informe tudo direitinho. Mas assim, se vocês tiverem uma oportunidade assim de viajar, gente, para outro país, assim, viagem, porque é uma experiência única na sua vida, assim. Você começa a pensar, tipo, a repensar suas atitudes em coisas que funcionam no seu país que não funcionam no outro, coisas que funcionam no outro país e não funcionam no seu. Você começa a questionar o porquê. Você começa a pensar mais criticamente sobre certas coisas da sociedade e tal. Então, assim, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com um amigo, alguém que vai viajar ou que viajou pra rir junto com a gente, entendeu? Pra dar uma forcinha também no canal de Teacher James, compartilha, dá o like, comenta. Eu quero saber tudo, assim, já aconteceu alguma viagem, não precisa ser para outro país não, alguma viagem com vocês, assim, que vocês foram pensando que era alguma coisa, só que aí não foi nada do que vocês esperavam, vocês pagaram muito mico. Me conta aí, gente, eu quero rir também dos micos de vocês, é injusto vocês rirem dos meus micos e eu não saber de nada, né? Tá bom? Hasta luego!